Hoje a gente vai apresentar, hoje a gente não, ele, o Guga vai apresentar Torre de Pisa de cartas. É a primeira vez que a gente apresenta o Seminário de Coisas Legais oficialmente no SIM, então também hoje é novidades, e é a primeira vez que alguém de 2014 apresenta também, então duas novidades. Ok? Vocês estão ouvindo aí? Está saindo? Beleza. Bom, então, vou apresentar a Torre de Pisa de cartas, que basicamente é um desafio, assim, digamos. Né? A ideia é você fazer uma torre o mais inclinada possível, certo? Fazer a carta da base ser o mais distante possível na horizontal da carta do topo. Então, as regras, não pode usar cola, certo? Senão perde a graça. Só uma carta por nível, então, assim, você está com uma carta que empilhou outra, você não pode empilhar outra do lado dela e fazer isso. Tem que ser sempre uma só por andar, digamos assim. E todas as cartas são idênticas, obviamente. Estamos no mundo ideal, então elas não dobram, elas são retinhas, elas são, enfim, né? Tudo assim. E o objetivo é fazer essa distância ser o maior possível. Então, vocês percebem, se vocês começarem a fazer desse jeito, assim, tentar só inclinar ela assim rapidinho, ela vai tombar, certo? Então, como que a gente faz essa torre ser maior, ser mais inclinada? Então, como fazer? Então, aqui a gente vai fazer, digamos assim, a construção da torre por recursão. Assim. Então a gente vai, sabendo como construir a torre com uma carta, a gente vai saber com duas, sabendo com duas, sabe com três, e assim por diante. Aí a gente vai saber como construir a torre com quantas cartas a gente quiser. Então, com uma carta, o que a gente faz? A gente alinha o centro de massa da carta com a borda da mesa aqui. Daí, você passar, ela cai, você vai vier para cá, você podia estar indo mais para lá, então você alinha com o centro de massa e você tem a distância máxima aqui. Certo? Isso. Então, você tem ali o comprimento de 1, você vai ter comprimento de meio ali, ela vai estar com a distância igual a meio. Então, aqui, agora, para duas cartas, então. Agora a gente já sabe como fazer com uma carta, agora com duas cartas, a gente coloca a segunda carta embaixo da primeira, com a ponta dessa segunda carta alinhada com o centro de massa da primeira. E aí a gente calcula o centro de massa das duas e alinha com a borda da mesa. Certo? Então aqui, isso aqui é o centro de massa da primeira carta, que está alinhado com a borda, e aqui é o centro de massa das duas cartas juntas, que a gente alinha com a borda da mesa, então. E para três cartas, a gente faz a mesma coisa. Dessa vez a gente vê o centro de massa das duas primeiras cartas, alinha a terceira embaixo delas com o centro de massa das duas primeiras e alinha o centro de massa das três com a mesa. Certo? Então, isso aqui seria mais ou menos o centro de massa dessas duas cartas aqui, que está alinhado com a ponta da terceira carta, e aqui é o centro de massa das três juntas que a gente alinha com a borda da mesa. Então, é assim sucessivamente. Então, você pega a quarta carta, alinha com o centro de massa das três, e aí calcula das quatro, e alinha, e assim por diante. Então, a gente tem que saber quão boa é essa estratégia, quanto que a gente consegue de distância com essa estratégia. Então, a gente vai ter que descobrir qual distância a gente consegue alcançar. Então, basta a gente descobrir a distância entre a ponta lá da última carta, na verdade, porque a gente está contando a ponta da primeira carta com o centro de massa, que como está alinhado com a mesa, então a gente tem que calcular essa distância. Então, bom, a gente vai ter que usar a fórmula para calcular o centro de massa aqui de objeto, certo? Então, isso aqui, o x1, é dado uma referência qualquer, então o x1 é a posição do centro de massa do primeiro objeto. E a massa 1 é a massa do primeiro objeto, e assim sucessivamente. Então, para facilitar as contas, né, então a gente vai usar que cada carta tem comprimento 2. Mas como eu fiz física 1, né, o professor falou que pega mal, tal, né, deixar sem unidade de medida, né, então tem 2 Bluga, certo? E
Bom, para ninguém ficar sem referência, então cada bluga vale x centímetros, onde x é o comprimento de metade de uma carta em centímetros. Certo? Justo, né? Tá certo, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai usar essa fórmula do centro de massa para calcular cada uma dessas distâncias aí. A gente vai calcular o C1, C2, C3, e aí a soma delas vai me dar a distância total que a gente tem da ponta para a borda da mesa. Então, o C1 é um bluga, obviamente, porque você tem uma carta só, o centro de massa dela está alinhado, então como a carta tem 2 bluga, então a distância aqui vai ser de 1 bluga. Beleza. Então agora, da forma como a gente construiu a torre, então a gente sabe o quê? A gente sabe que o centro de massa de uma torre de K cartas, o centro de massa das K-1 primeiras cartas, ou seja, as que estão mais em cima, está a 1 bluga do centro de massa da carta de baixo, da última carta, certo? Então, para K igual a 2, né, para uma torre de carta para uma torre com 2 cartas, então a gente vai usar o centro de massa da primeira carta como origem. Então a gente vai ter aqui. Então esse aqui que é o centro de massa da primeira carta, é a nossa origem. Então essa aqui, o x1 dela, o x1 é 0 dela, certo? Então está aqui o 0. Aqui eu botei um x1, devia ter colocado a massa, mas enfim. Considera a massa 1 para cada carta. E aqui a soma das massas. Então, o nosso C2 aqui deu meio bluga. Certo? Então, para 2 cartas, a gente tem 1 mais meio. Então, agora, para 3 cartas, então, de novo, toma o centro de massa da torre, das cartas de cima, certo? Como origem, de novo. Então, aqui vai ser 0. Aqui, a gente sabe que a distância é 1, que a gente já falou no começo. Então, vai ser esse x1, que é de 1 bluga, dividido por 3. Vai dar 1/3 de bluga, então. Certo? E aí a gente pode generalizar isso aí. Então, a gente tem essa torre com n-1 cartas. Certo? Aqui está o centro de massa, que é a origem. A distância entre a origem, o centro de massa dela e o centro de massa da outra carta é 1. Então, de novo, a gente vai ter isso aqui. Então, para ser n, então vai ser 1 sobre n bluga. Certo? Então, se a gente tem n cartas, a gente vai ter essas distâncias todas. Vai ter 1, depois meio, depois 1/3, que é lá o que eu coloquei aqui. Aqui, né? Então, o C1 é isso, o C2 é isso, o C3 é isso, o C4 é isso. Então, você tem n cartas, você tem n dessas distânciazinhas pequenas aqui. Cadê? Ok. Então, a gente colocou uma tabela aqui para a gente ter uma noção de como que se comporta a distância com a quantidade de cartas. Então, está aqui, né? Para uma carta, a distância é 1, para 2 cartas 1,5, tal, para 10, 2,9. Então aqui, ó, a gente já tem que, com 4 cartas, já tem uma carta, a distância de uma carta inteira que já passou da beirada, que já está no ar, assim. E aí, com 40 cartas, a gente consegue fazer que a distância de 2 cartas inteiras já está saindo da mesa, assim, já está no ar, já. Certo? Até onde que vai isso? Então, a gente vai fazer a comparação aqui com a Torre de Pisa, né? Já que está no título, né? Nada mais justo. Mas a gente tem que ser justo de verdade. Então, a gente vai usar a carta com um comprimento de 2 super blugas, certo? Em que cada bluga é igual ao raio da base da Torre de Pisa em metros, certo? E vamos considerar que nossas cartas têm espessura 1. 1 milímetro mesmo. Tranquilo. Então, como a torre tem 56 metros, então a gente tem direito de usar 56 mil cartas. Então aqui eu coloquei um desenho aqui para a gente ter uma noção de como que fica. Então essa daqui é a torre de Pisa, certo? Aqui é o topo dela. E aqui, lógico que não é reto assim, ela faz uma curva aqui, né?
mas a nossa torre consegue chegar com a topo até lá. Então, acho que a nossa pilha de cartas aí se saiu um pouquinho melhor do que a Torre de Pisa. Então, e a distância máxima, que é para descobrir o quão boa é a estratégia que a gente fez de fazer a torre desse jeito. Então, como essa é a distância, a gente tem que saber para onde essa série vai, até onde ela vai, para saber até o quanto a gente pode alcançar, certo? Então, para isso a gente vai comparar ela com uma outra série, que aí vai ficar claro. Então, essa daqui é a nossa série, essa daqui é a série que a gente está comparando. Então, nota que essa nossa série é maior do que essa. Todos os termos são maiores ou iguais, certo? Esse aqui é maior do que esse é maior que esse e tal. Então, a nossa série é maior do que a outra. Mas, essa série aqui ela vai sempre somar meio, 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 meio. Então, na verdade, ela não converge, certo? Então, a gente pode fazer essa distância ser tão grande quanto a gente queira, na verdade. A gente pode fazer uma torre que vem daqui até, sei lá, até qualquer cidade, até qualquer lugar, não sei, onde você quiser, até o Bandejão. Bom, então é fácil fazer isso aí. Então, já pode chegar a qualquer distância que a gente queira. Então, vou fazer uma torre que possa, assim, me pular. Assim, como? Tipo, eu fico deitado aqui, coloca a torre de cartas no meu, digamos assim, alinhada com o meu pé, e faz uma torre que consiga chegar a distância até a minha cabeça. Assim, consigo ficar olhando reto aqui e chega na minha cabeça a distância. Então, a minha altura é de 42 Bluga, ou 1,90, se vocês quiserem. E a quantidade de cartas é da ordem de 10 elevado a 18, então. E considerando que elas têm 1 milímetro, a nossa torre teria 10 elevado a 15 metros de altura. Então, não sei se vocês têm noção do que é 10 elevado a 15 metros, né? Eu também tive que procurar, né, Wikipédia, tal, umas coisas que servisse para fazer comparação. Aí eu achei. Então, essa daqui é a nossa torre, certo? Então, esse é o sistema solar. Então, bom, eu acho que ela é meio difícil de fazer essa torre, não é tão fácil assim, né? Mas funciona assim, né? Na teoria, pelo menos. Então, essa série aqui que a gente viu é a série harmônica, tá? Então, vou falar um pouquinho só sobre ela. Bom, os termos dela não admitem uma forma compacta, então você não tem uma formulinha que vá te dar o resultado exato dela. Ela tem que ser escrita desse jeito, 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4 e tal. Mas ela pode ser aproximada por isso aqui, em que esse gama é a constante de Euler-Mascheroni, certo? E ainda não se sabe se essa constante é irracional. A única coisa que se sabe é que se for racional, esse número, o denominador dele vai ter mais de 10 elevado a 242 mil dígitos. Então, acho, mas não é certeza, né? Pode ser ainda. Certo? Então, lógico que, pelo menos na calculadora da série harmônica que eu vi na internet lá, você botou mais do que, sei lá, 100 mil, você já não consegue, você trava o computador lá, né? Então, a gente usa essa fórmula aí que já dá uma aproximação boa. Então, esse é o que a gente viu da torre com 56 mil cartas, que a distância é 11,51. Para 10 elevado à sexta é 14. Então, você vê como cresce muito devagar essa série, né? 10 elevado à nona, 10 elevado a 12. Então é isso. O primeiro termo na série, né, o hx ali, que é maior do que 100, é o 10 elevado a 43.
Então ela é muito devagar mesmo, né? E a série harmônica ela aparece em vários outros paradoxos, assim, né? Como esse, um aparente paradoxo, assim, na verdade, né? Como, por exemplo, da minhoca no elástico. Então, imagina que eu tenho um elástico preso aqui, e eu estou com a ponta do elástico aqui, e a minhoca está lá no começo do elástico. Ela anda 1 centímetro por minuto. Mas quando passa 1 minuto, eu vou e estico o elástico mais 1 metro. E aí ela anda mais 1 centímetro, e eu estico o elástico mais 1 metro. E assim, sucessivamente. Não sei por que alguém faria isso, mas enfim. Certo? Então alguém está esticando o elástico, aumenta seu comprimento 1 metro a cada 1 minuto. O paradoxo é que a minhoca eventualmente consegue atravessar o elástico inteiro. Então, por quê? Porque essa daqui que vai ser a fórmula que vai te dizer a distância que a minhoca percorreu depois de N minutos. Então, como essa série aqui, né, é a nossa série, que ela diverge, então, eventualmente, ela vai chegar em 100 e vai dar o elástico inteiro, isso aí. Mas, lógico que isso vai demorar 10 elevado a 43 minutos. Então, também, sei lá, né, não dá para dizer que ela vai atravessar também. E aqui a gente tem também uma coisa que eu coloquei só de curiosidade, que tem pessoas que fazem o alcance máximo, mas sem a regra de ter uma carta por nível, assim, né? Que daí usa muita computação e tal. E eles chegaram em algumas coisas, né? Tipo, essas coisas assim. Então, esse aqui ainda tem a comparação aqui, né, da torre que a gente faz com a torre deles, com a mesma quantidade de cartas. Certo? Não parece, porque essa aqui é maiorzinha, mas é a mesma quantidade. E aqui também com 921 blocos, que tem 10 cartas de distância que eles conseguiram colocar assim. Certo? E umas fotinhas aqui. Isso aqui são, né, exemplos mesmo de pessoas que fizeram isso. Aqui, esse aqui está com 15, esse aqui eu não sei quanto está, mas aqui, ó, você já vê que aqui a carta já passou bastante aqui da base dela, né? Isso aqui também. E, bom, é bacana que esse aqui, pelo jeito, foi uma atividade que fizeram com crianças da escola, assim, então uma coisa que dá para você ensinar essas coisas, ensinar, mesmo passar uma série dessas, assim, ensinar crianças que não tem requisito, então é bem bacana, assim, né? E, bom, na verdade eu até fiz adiantado, né? Já vai para as referências, então. Então, primeiro é Wikipedia, claro, e só esse Concrete Mathematics aqui, que é bem bacana, se alguém quiser dar uma olhada, porque tem muita coisa legal, assim, desses probleminhas, coisas que é bem legal de apresentar aqui, né? Tipo, tem muita coisa assim mesmo. Esse eu achei lá, inclusive. E se alguém quiser ver mesmo a página tal, é essa daqui. Daí posso passar tal. E, bom, é isso aí. Obrigado.